Na madrugada, enquanto as dores do parto a consumiam, ela chorava ao ver que o marido, além de estar em um bar com outras mulheres, ignorava todas as suas ligações. Desesperada, ela enviou uma mensagem para a pessoa errada. E o que aconteceu em seguida foi além de tudo que poderia imaginar. O ar pesado da noite paulistana parecia entrar pelas frestas da janela do quarto, trazendo consigo um silêncio que gritava mais alto que qualquer barulho da metrópole. Para Camila, deitada de lado na cama espaçosa e fria, o silêncio tinha o som da ausência de Eduardo. O peso em seu ventre de 8 meses era um lembrete constante da vida que crescia dentro dela. Uma menina, sua pequena Laura. Mas esse mesmo peso parecia esmagar o que restava de seu casamento. A cada movimento da bebê, uma mistura de amor e angústia a invadia. Era para ser o momento mais feliz de suas vidas. Ela se lembrava com uma clareza dolorosa do brilho nos olhos de Eduardo quando decidiram tentar engravidar. Ele falava sem parar sobre ensinar o filho a chutar uma bola, a soltar pipa, a ser o seu garotão. A paternidade era o grande sonho dele, ou melhor, a paternidade de um menino. A descoberta de que teriam uma filha em um exame de ultrassom que deveria ser uma celebração foi o marco zero da ruína. Naquele dia, a cor sumiu do rosto de Eduardo. Ele forçou um sorriso para a médica, mas Camila, que conhecia cada nuance de suas expressões, viu o sonho dele se desfazendo em tempo real. Uma menina. Ele repetiu no carro, a caminho de casa, como se a palavra tivesse um gosto amargo. Bom, pelo menos vai ser a princesinha do papai, né? Ele disse, mas a frase soou oca. Um roteiro decorado que não encontrava eco em seu coração. A partir daquele momento, a indiferença se instalou entre eles como uma névoa densa e gelada. Eduardo parou de tocar sua barriga. As conversas sobre o futuro do bebê, antes cheias de entusiasmo, tornaram-se monólogos de Camila, respondidos com monossílabos ou um vago enquanto ele rolava o feed do celular. Ele chegava cada vez mais tarde do trabalho, alegando reuniões e projetos urgentes. Mas o cheiro de perfume feminino, que às vezes se agarrava ao seu colarinho, contava uma história diferente, uma que Camila tinha medo demais de investigar. A rejeição não era apenas a filha que ainda não havia nascido, era a ela. Seu corpo, antes objeto de desejo, agora era alvo de críticas veladas. Você está bem inchada, não acha? Ele comentava com uma falsa preocupação. Cuidado para não se descuidar depois que a bebê nascer. Mulher relaxada perde o marido, ele dizia, disfarçando a crueldade com um tom de conselho. Cada palavra era uma pequena faca que feria sua autoestima, já fragilizada pelas transformações da gravidez. Naquela noite, a solidão era quase palpável. Eduardo havia saído, dizendo que precisava espairecer com os amigos. Eram quase 11 horas, e a cama ao seu lado continuava vazia. Camila se levantou com dificuldade, o corpo protestando, e foi até a cozinha beber um copo d'água. O reflexo no vidro escuro da janela mostrou uma mulher que ela mal reconhecia. O rosto cansado, os olhos fundos, a imensa barriga que parecia carregar não apenas um bebê, mas todo o peso de um casamento fracassado. Ela sentia a filha se mexer, uma pequena onda sob sua pele. Calma, meu amor, sussurrou para o ventre, a voz embargada. A mamãe está aqui. A mamãe te ama muito, não importa o que aconteça. Era uma promessa para a filha e um mantra para si mesma, uma tentativa desesperada de encontrar força em meio ao abandono. Ela voltou para o quarto, pegou o celular e viu que não havia nenhuma mensagem, nenhuma ligação perdida de Eduardo. Ele não se importava se ela estava bem, se precisava de algo. Ele simplesmente não estava lá. E no fundo, Camila sabia que ele não estava apenas ausente fisicamente. Ele havia partido do casamento muito antes de sair pela porta naquela noite.
Apoiada nos travesseiros, Camila fechou os olhos, mas o sono não vinha. A imagem de seu reflexo na janela da cozinha a assombrava. Aquela mulher de olhar perdido não era quem ela costumava ser. A verdade, amarga e cortante, era que a indiferença de Eduardo não havia começado com a gravidez, nem mesmo com a descoberta de que teriam uma menina. Aquele foi apenas o catalisador, o evento que tornou impossível para ela continuar ignorando a teia que ele vinha tecendo ao seu redor há anos. A memória traiçoeira a levou de volta no tempo para um período em que o sorriso de Eduardo ainda parecia genuíno e suas palavras doces promessas. No início, o ciúme dele parecia uma forma de cuidado, uma prova de amor. Não gosto do jeito que aquele seu amigo olha para você, ele dizia, e ela, lisonjeada, se afastava do amigo. Suas amigas só querem saber de festa, não entendem que agora somos um casal, que temos nossos próprios programas, ele argumentava, e ela, querendo construir um mundo a dois, diminuía a frequência dos encontros até que os convites pararam de chegar. Cada amiga que se afastava era, aos olhos dele, uma vitória. Para Camila, era mais um tijolo no muro que ele construía ao seu redor. As brigas, por causa de sua família, eram as piores. Eduardo tinha um talento perverso para transformar um almoço de domingo em um campo de batalha. Se sua mãe fizesse um comentário inocente sobre seu cabelo, ele passava a semana inteira dizendo: "Você vai deixar sua mãe te controlar assim? Ela não respeita nossa relação." Se seu irmão pedia um conselho, a acusação era imediata. "Sua família não confia em mim. Acham que não sou bom o suficiente para cuidar de você." As discussões eram sempre exaustivas, terminando com Camila em lágrimas e Eduardo na posição de vítima, o homem incompreendido que só queria protegê-la. Cansada de ser o pivô de tantos conflitos, ela começou a inventar desculpas para não visitar os pais, para não atender às ligações do irmão. O isolamento era o preço da paz, ou do que ela acreditava ser paz. O controle se estendeu à sua vida profissional com uma sutileza cruel. Camila amava seu trabalho como analista de marketing. Era competente, criativa e tinha um futuro promissor. Mas Eduardo minava sua confiança com a precisão de um cirurgião. Ele lia seus e-mails por cima de seu ombro, criticava seus relatórios, plantava sementes de dúvida sobre seus colegas. "Você não acha que seu chefe está te dando trabalho demais? Ele está te explorando?" Ou, "Cuidado com aquela sua colega, a fulana. Ouvi dizer que ela puxa o tapete de todo mundo." A pressão se tornava insuportável. O ambiente de trabalho, antes uma fonte de realização, virava um ninho de ansiedade e desconfiança. Ela acabou pedindo demissão de 2 empregos que adorava, convencida por ele de que a culpa era do lugar, das pessoas, nunca dele. Ele a consolava, dizendo: "Não se preocupe, meu amor. Eu cuido de nós. Você não precisa passar por isso." Era o abraço do carcereiro. Agora, na solidão do quarto, as peças do quebra-cabeça se encaixavam com uma clareza assustadora. Não era proteção. Era posse, não era cuidado, era controle. Ele não a queria forte e independente. Ele a queria vulnerável, dependente, um espelho que refletisse apenas a imagem grandiosa que ele tinha de si mesmo. A gravidez, e especialmente a chegada de uma filha, representava uma ameaça a esse controle absoluto. Uma filha criaria um vínculo entre elas que ele não poderia quebrar. Uma filha desviaria para si uma parte da atenção que ele exigia em tempo integral. Um som agudo a tirou de suas reflexões. Era a notificação de seu celular. O coração disparou com uma ponta de esperança. Seria Eduardo? Ela esticou o braço, a barriga dificultando o movimento, e pegou o aparelho. A tela se acendeu, mas não era uma mensagem dele. Era uma notificação de rede social. Um amigo de Eduardo o havia marcado em uma foto. A curiosidade, mais forte que a prudência, a fez clicar. E então ela viu.
A imagem era nítida, inconfundível. Eduardo estava em um bar, um copo de uísque na mão, o sorriso largo e despreocupado que há meses não dirigia a ela. Ao seu redor, amigos riam, e ao seu lado, perigosamente perto, duas mulheres que ela nunca tinha visto antes gargalhavam de algo que ele dizia, uma delas com a mão pousada de forma casual em seu braço. O ar fugiu de seus pulmões. Não era uma reunião de trabalho. Não era para espairecer com os amigos. Era uma festa da qual ela fora excluída, uma vida da qual ela não fazia mais parte. E enquanto ela estava ali, sozinha, carregando a filha dele, ele estava lá fora, livre, celebrando uma vida de solteiro que ele nunca pareceu ter abandonado. Uma onda de náusea e dor subiu por sua garganta. Era uma dor diferente, mais profunda que a da rejeição. Era a dor da humilhação, da traição exposta em uma tela de celular. As lágrimas que ela vinha segurando começaram a cair, quentes e silenciosas, e foi então, em meio ao choro convulso, que uma pontada aguda e intensa atravessou seu ventre, roubando-lhe o fôlego e anunciando que a noite estava longe, muito longe de acabar. A tempestade não estava mais se formando no horizonte. Ela acabara de chegar. A primeira contração foi como um raio, uma dor aguda e profunda que partiu de suas costas e se apertou em torno de seu ventre com uma força brutal. Camila arquejou, o choro interrompido pelo choque físico. A mão que segurava o celular caiu sobre o colchão, a imagem de Eduardo sorrindo no bar, congelada na tela, uma zombaria cruel ao seu sofrimento. Ela tentou respirar fundo, como havia aprendido nas aulas de preparação para o parto, mas o ar parecia preso em sua garganta, misturado ao soluço da traição. Não, ainda não. É cedo demais. Ela sussurrou para o quarto vazio, tentando negar a realidade. Estava com 34 semanas. Era cedo, mas seu corpo não ouvia suas súplicas. Poucos minutos depois, outra onda de dor a atingiu, mais longa e mais intensa que a primeira. Era inconfundível. Não era um alarme falso, não era uma das contrações de treinamento que sentira antes. Era real. O trabalho de parto havia começado, deflagrado pelo estresse, pela dor emocional que se transformara em uma urgência física. O pânico começou a se instalar, gelado e paralisante. Sozinha. Ela estava completamente sozinha. A primeira pessoa em quem pensou por puro instinto foi Eduardo. Apesar da raiva, da humilhação, ele ainda era seu marido, o pai da criança. Ele precisava estar ali. Com as mãos trêmulas, ela desbloqueou o celular e discou o número dele. O telefone chamou 1, 2, 3 vezes. Na quarta, a chamada caiu na caixa postal. Eduardo, sou eu, ela disse, a voz falhando, entrecortada pela respiração ofegante. Acho que está na hora. A bolsa não estourou, mas as contrações, elas estão fortes. Por favor, me liga, eu preciso de você. Ela desligou e esperou, o coração martelando contra as costelas. Nada. Tentou de novo. Desta vez, a chamada foi direto para a caixa postal. Ele havia desligado o celular ou, pior, a estava ignorando. Uma terceira tentativa confirmou seu maior medo. O toque soou uma única vez, antes de ser silenciado. Rejeitado. Ele viu o nome dela na tela e ativamente recusou a chamada. A compreensão a atingiu com a força de um soco. Ele não estava apenas se divertindo. Ele estava deliberadamente a excluindo, a silenciando, a abandonando no momento em que ela mais precisava dele. Uma nova contração a dobrou sobre si mesma e um gemido de dor escapou de seus lábios. O pânico deu lugar ao desespero. Quem mais ela poderia chamar? Sua mente correu por uma lista de nomes que se tornara dolorosamente curta. Suas amigas. Ana morava em outra cidade agora. E Lúcia, sua melhor amiga desde a faculdade, mal falava com ela desde a última briga que Eduardo provocara, acusando-a de ser uma má influência.
Seria humilhante demais ligar para Lúcia no meio da noite, depois de meses de silêncio, para pedir uma ajuda tão desesperada. Sua família. Sua mãe morava no interior, a 2 horas de carro, e tinha problemas de pressão alta. Uma ligação como aquela no meio da madrugada poderia fazer mais mal do que bem. Seu irmão estava viajando a trabalho. Eduardo, com sua estratégia metódica e cruel, havia conseguido. Ele a isolara tão completamente que no momento de sua maior vulnerabilidade, ela não tinha a quem recorrer. Estava em uma ilha e a maré estava subindo rápido. As lágrimas agora eram de puro pavor. Ela precisava chegar ao hospital, precisava de ajuda. A dor estava se tornando mais frequente, mais avassaladora. Ela decidiu tentar uma última vez com Eduardo. Não com uma ligação que ele poderia rejeitar, mas com uma mensagem. Talvez, se ele lesse as palavras, a urgência a atingiria. Com os dedos escorregadios de suor, ela abriu o aplicativo de mensagens. A conversa recente com ele ainda estava no topo, vazia de respostas. Eduardo, as contrações estão de 5 em 5 minutos. Estou sozinha e com muita dor. É a Laura. Ela vai nascer. Preciso ir para o hospital agora. Por favor, vem para casa. Ela digitou rápido, a visão embaçada pelas lágrimas e pela dor que começava a se anunciar novamente. Apertou enviar com um sentimento de urgência e, em seguida, num impulso de desespero, pensou em mandar a mesma mensagem para seu irmão, mesmo sabendo que ele não poderia ajudar, talvez apenas para que alguém de sua família soubesse o que estava acontecendo. Abriu a lista de contatos, o dedo pairando sobre o nome Roberto, seu irmão. Mas uma nova contração, a mais forte de todas até então, a fez se contorcer e o celular escorregou de sua mão. Ela o pegou de volta rapidamente, o polegar batendo desajeitadamente na tela para reenviar a mensagem. Na confusão de dor e pânico, não percebeu que, ao invés de selecionar o contato do irmão, seu dedo havia escorregado uma linha para baixo, pousando em outro nome. Rodrigo. Rodrigo. O chefe de Eduardo. Um homem que ela mal conhecia, com quem trocara apenas cumprimentos educados em 2 festas da empresa. Um homem sério, imponente, que sempre pareceu pertencer a um universo completamente diferente do seu. Ela apertou enviar, sem conferir, e jogou o celular na cama, focando apenas em respirar através da dor lancinante. Ela se sentia patética, humilhada. Tinha certeza de que Eduardo leria a mensagem e não a ignoraria. A ideia a fez sentir um frio na espinha que nada tinha a ver com as contrações. Ela se arrastou para fora da cama, tentando se lembrar onde havia deixado a mala da maternidade, que estava pronta há semanas. Cada passo era um esforço monumental. A dor vinha em ondas implacáveis, e entre elas restava apenas o eco da solidão e do abandono. Ela se apoiou na parede do corredor, a respiração curta e rápida. Eu consigo fazer isso, disse a si mesma, embora não acreditasse nas próprias palavras. Eu tenho que fazer isso, pela minha filha. Foi então que o som agudo de uma notificação cortou o silêncio do apartamento. Não podia ser Eduardo. Ele não responderia tão rápido, se é que responderia. Com o corpo tremendo, ela voltou ao quarto e pegou o celular. A tela iluminou seu rosto pálido e suado. Havia uma mensagem, mas não era de Eduardo, era de Rodrigo. Camila, você está bem? Onde você está? Estou a caminho. Ela leu a mensagem 1, 2, 3 vezes. O cérebro, enevoado pela dor, demorou a processar. Rodrigo? Por que Rodrigo estava respondendo? Ela olhou o histórico da conversa e o sangue gelou em suas veias. A mensagem desesperada, o pedido de socorro destinado ao seu irmão, havia sido enviada para o chefe do marido. A humilhação a atingiu com força total, quase superando a dor física. O que ele pensaria? Que ela era louca? Que estava tentando criar problemas para Eduardo no trabalho? Mas antes que pudesse digitar uma resposta, corrigindo o erro terrível,
Outra mensagem dele chegou. Não se preocupe em responder. Tenho o endereço do Eduardo salvo nas minhas conversas. Fique calma, chego em 10 minutos. 10 minutos. Em 10 minutos, o chefe de seu marido, um quase estranho, estaria em sua porta para levá-la ao hospital, enquanto o próprio pai de sua filha a ignorava para beber com outras mulheres em um bar. A situação era tão absurda, tão surreal, que por um instante ela quase riu. Era um roteiro de pesadelo, mas em meio ao caos, uma pequena e inesperada chama se acendeu. Ajuda estava a caminho. Ela não estava mais completamente sozinha. E naquele momento, a identidade do remetente importava menos do que a promessa contida em suas palavras. Alguém estava vindo. E isso, por enquanto, era tudo o que importava. A noite de sexta-feira pesava sobre São Paulo, um manto de umidade e luzes de neon que não penetrava as janelas do luxuoso apartamento de Rodrigo. À 1 da manhã, o silêncio era seu único companheiro. O sono era um luxo que ele não podia se permitir. Sentado em sua poltrona de couro, com um copo de água intocado ao lado, ele encarava a tela do notebook sem realmente ver os gráficos e planilhas. Sua mente estava a quilômetros de distância, mergulhada nos problemas que fervilhavam em sua empresa. Havia uma suspeita de vazamento de informações, uma vulnerabilidade no sistema que o deixava em alerta máximo. Cada notificação em seu celular era um sobressalto, a expectativa de uma atualização da equipe de segurança. Foi por isso que ele viu a mensagem de Camila no instante em que chegou. O nome dela piscou na tela, e por um segundo ele franziu a testa, confuso. A esposa de Eduardo? Ele mal a conhecia. Abriu a mensagem por pura curiosidade, esperando um pedido de desculpas por um engano. Mas o que leu o fez levantar da poltrona em um movimento brusco. Por favor, as contrações estão de 5 em 5 minutos. Estou sozinha e com muita dor. É a Laura. Ela vai nascer. Preciso ir para o hospital agora. Por favor, venha aqui em casa. Rodrigo releu a mensagem, o coração acelerando. A mensagem era claramente para o marido, ou para alguém próximo, mas o desespero nela era universal e inconfundível. Sozinha, com muita dor. A imagem de uma mulher grávida, à beira de dar à luz, abandonada, sobrepôs-se a todas as preocupações com planilhas e segurança de dados. Isso era real. Isso era urgente. Ele não hesitou. Sua primeira reação foi ligar para Eduardo. O funcionário era um de seus melhores gerentes, sempre tão dedicado. Devia haver um engano, uma bateria descarregada, um mal-entendido. O telefone de Eduardo chamou, mas a chamada foi recusada. Rodrigo tentou de novo. Recusada novamente. A estranheza da situação deu lugar a uma pontada de irritação. Que tipo de homem não atende ao telefone em uma situação dessas? Sem tempo a perder, ele enviou as mensagens para Camila, garantindo que estava a caminho, e correu para o quarto para trocar de roupa. Pegou as chaves do carro e, enquanto descia pelo elevador, tentou ligar para Eduardo mais uma vez. A chamada caiu direto na caixa postal. Enquanto isso, a quilômetros dali, em um apartamento emprestado no Itaim Bibi, a música abafada pulsava. Eduardo, com os olhos vidrados pelo álcool, viu o nome de Rodrigo piscar na tela do celular. Chefe ligando a essa hora? Resmungou para a mulher deitada ao seu lado, uma das que conhecera no bar. Deve estar surtando com aquele projeto. Quer que eu trabalhe no fim de semana? Só pode. Ele rejeitou a chamada com um toque de desdém. Momentos depois, viu a notificação da mensagem de Camila. Ele leu. As palavras eram claras, mas seu cérebro, encharcado de uísque, as processou com uma lentidão entorpecida. Contrações. Hospital. Laura. A realidade bateu à sua porta, mas ele escolheu não abrir. Olhou para a mulher ao seu lado, para a garrafa vazia na mesinha de centro, para a liberdade intoxicante daquela noite. E então olhou para a mensagem de Camila, que representava fraldas, choros noturnos, responsabilidades.
a paternidade de uma menina que ele nunca quis. Naquele instante nebuloso e egoísta, ele tomou uma decisão. Desligou o celular e o jogou no sofá. Era mais fácil fingir que a mensagem nunca existiu. 10 minutos depois, como prometido, o carro de Rodrigo parou em frente ao prédio de Camila. Ele interfonou e a voz dela, fraca e ofegante, o autorizou a subir. Quando ele chegou à porta do apartamento, encontrou-a aberta. Camila estava apoiada na parede do corredor, o rosto pálido coberto de suor, a imensa barriga contraída em uma onda de dor. A visão dela, tão vulnerável e tão forte ao mesmo tempo, o atingiu profundamente. "Camila", ele disse, a voz calma e firme, tentando não demonstrar o choque. "Sou eu, Rodrigo. Vamos para o hospital." Ela apenas assentiu, incapaz de falar. Ele viu a mala da maternidade perto da porta, pegou-a com uma mão e com a outra ofereceu o braço a ela. "Apoie-se em mim." O caminho até o elevador e depois até o carro foi lento, interrompido por 2 contrações que a deixaram sem ar. Rodrigo permaneceu em silêncio, oferecendo um apoio físico e uma presença que falavam mais do que qualquer palavra. Ele tentou ligar para Eduardo mais 2 vezes de dentro do carro, sem sucesso. No hospital, a equipe da maternidade agiu com rapidez. Enquanto levavam Camila para a sala de pré-parto, uma enfermeira se virou para Rodrigo. "O senhor é o pai?" "Não", ele respondeu sem hesitar. "Sou um amigo. O marido está a caminho." Mas enquanto dizia isso, uma dúvida incômoda se instalava em sua mente. Ele não foi para casa. Não poderia. Ficou no corredor da maternidade, um estranho em um dos momentos mais íntimos de uma família. Sentia-se deslocado, mas a ideia de deixar Camila completamente sozinha era impensável. Não conseguia falar com Eduardo e não chegava ninguém da família dela. A cada hora que passava, ele tentava o número de Eduardo, caixa postal. A cada hora, sua preocupação se misturava com uma raiva crescente. Ele andava de um lado para o outro, o celular na mão, a imagem do funcionário exemplar se desfazendo a cada chamada não atendida. As horas se arrastaram. O sol nasceu, tingindo o céu de São Paulo, mas Rodrigo não percebeu. Sua vigília só foi interrompida pelo choro agudo e forte de um recém-nascido, vindo da sala onde Camila estava. Pouco depois, uma enfermeira sorridente apareceu. "É uma menina linda e saudável. A mãe está cansada, mas passa bem." Um alívio imenso o inundou. Ele pediu para avisar Camila que ele estava ali e que continuaria tentando contatar o marido dela. Ele ficou por mais algumas horas, até ter certeza de que ela e a bebê estavam seguras e acomodadas no quarto. Só então, exausto, ele foi para casa. A imagem de Eduardo, o marido ausente, gravada em sua mente com uma clareza perturbadora. A segunda-feira chegou como qualquer outra. Rodrigo entrou na empresa, o cansaço do fim de semana pesando em seus ombros. E então ele o viu. Eduardo estava em sua mesa, rindo de uma piada com um colega, uma xícara de café na mão, como se nada no mundo tivesse acontecido. Ele não parecia um homem que acabara de se tornar pai, nem um marido preocupado. Parecia normal. Normal demais. E essa normalidade era a coisa mais assustadora que Rodrigo já vira. Eduardo levantou o olhar, viu o chefe e acenou com um sorriso profissional. "Bom dia, Rodrigo." Rodrigo apenas o encarou, um turbilhão de perguntas e acusações presas na garganta. Como ele podia estar ali, sorrindo, depois de desaparecer por 2 dias? Ele sabia que sua filha havia nascido. O que diabos estava acontecendo naquela família? O mistério do sumiço de Eduardo era agora um abismo, e Rodrigo sentia que estava perigosamente perto de descobrir o que havia em suas profundezas. O olhar de Rodrigo era uma lâmina afiada, cortando através da fachada de normalidade de Eduardo. Ele não respondeu ao bom dia. Apenas fez um gesto seco com a cabeça em direção à sua sala, um convite que era uma ordem. Eduardo, percebendo a mudança no ar,
Perdeu o sorriso e o seguiu, a porta de vidro se fechando atrás deles com um clique abafado que pareceu ecoar pelo escritório. "Sente-se, Eduardo", disse Rodrigo, a voz baixa e controlada, o que a tornava ainda mais intimidadora. Ele contornou a mesa, mas não se sentou. Permaneceu de pé, os braços cruzados, encarando o funcionário. "Eu liguei para você na sexta à noite, várias vezes. Mandei mensagens. Era sobre a sua esposa, era sobre a sua filha." Eduardo engoliu em seco, o rosto empalidecendo. Ele se mexeu na cadeira, desconfortável. "Rodrigo, chefe, eu peço desculpas. Tive um problema pessoal muito sério no fim de semana. Meu celular acabou ficando sem bateria. Eu estava resolvendo umas coisas. Foi complicado." A mentira saiu tropeçada, frágil. "Sua esposa entrou em trabalho de parto, Eduardo", continuou Rodrigo, ignorando a desculpa esfarrapada. "Sozinha. Ela me mandou uma mensagem por engano, achando que era você ou outra pessoa. Eu a levei para o hospital. Sua filha nasceu na madrugada de sábado. Uma menina saudável. Camila está bem, mas exausta." Cada palavra era um golpe. Eduardo baixou os olhos, incapaz de sustentar o olhar do chefe. A imagem de funcionário modelo, de homem responsável, estava se desintegrando sob o peso da verdade. Eu não sabia", ele murmurou, a voz quase inaudível. "Eu sinto muito que você tenha tido que se envolver nisso. É um problema pessoal, muito difícil de explicar. Mas depois nós conversamos, eu prometo que..." Não conversamos depois", interrompeu Rodrigo, a paciência se esgotando. "O que eu quero saber é por que você desapareceu no momento mais importante da vida da sua família." Mas sentindo-se encurralado, Eduardo recorreu à única tática que lhe restava, a deflexão. Ele se ajeitou na cadeira, tentando forçar um ar de profissionalismo. "Olha, Rodrigo, eu agradeço imensamente sua ajuda, de verdade. Mas isso é algo que preciso resolver com a Camila. Falando em resolver, o relatório de projeção de vendas para o próximo trimestre está pronto. Deixei na sua mesa mais cedo. Os números são promissores, especialmente no setor..." Rodrigo levantou a mão, silenciando-o. A manobra era tão óbvia que chegava a ser ofensiva. Ele estava usando o trabalho como um escudo para se esconder de sua própria vida. Uma onda de desprezo passou por Rodrigo, mas ele a conteve. Não era seu lugar. Ele era o chefe, não o conselheiro matrimonial. Havia uma linha que ele não deveria cruzar, por mais que a situação o repugnasse. "Encontrei o relatório aqui", disse ele, a voz fria como gelo. "Volte para a sua mesa." Eduardo levantou-se rapidamente, aliviado por escapar. "Obrigado, chefe, e de novo desculpe pelo transtorno." Ele saiu da sala sem olhar para trás, deixando Rodrigo sozinho, com a certeza amarga de que havia algo terrivelmente errado ali. A desculpa de problemas pessoais não cobria o abandono deliberado que ele testemunhara. Havia uma escuridão em Eduardo que ele só agora começava a perceber. Naquela mesma tarde, o sol se punha, pintando o céu de laranja e roxo, enquanto Camila finalmente recebia alta. Seu irmão, Roberto, chegou naquela manhã, o rosto cheio de preocupação após uma mensagem vaga que ela conseguiu enviar. Ele a ajudou com a papelada, segurou a pequena Laura com um jeito desajeitado e amoroso e, final da tarde, a conduziu para fora do hospital. A viagem de volta para casa foi silenciosa. Camila estava exausta, o corpo dolorido, as emoções um nó cego em seu peito. A ausência de Eduardo era um fantasma no banco do passageiro. Quando Roberto abriu a porta do apartamento, um silêncio estranho os recebeu. Camila entrou primeiro, o coração apertado de uma premonição terrível. A sala de estar parecia vazia. O videogame de Eduardo, que sempre ficava sob a televisão, havia sumido. A poltrona de couro onde ele gostava de se sentar não estava mais lá. A estante, antes cheia de seus livros e porta-retratos, tinha grandes lacunas. "O que..." ela começou a dizer, a voz falhando.
Roberto, percebendo a situação, pegou a bebê do colo dela com cuidado. Calma, Cami, deixa eu ver isso. Ela caminhou como uma sonâmbula até o quarto do casal. A porta estava entreaberta. Metade do armário estava vazia. As gavetas de Eduardo abertas e reviradas. Suas roupas, seus sapatos, seus pertences, tudo se fora. E então ela viu. Sobre o travesseiro dele, no lado vazio da cama, havia um único pedaço de papel branco, dobrado. Com as mãos trêmulas, ela o pegou. Era um bilhete, a caligrafia apressada e angular de Eduardo, inconfundível. Camila, não dá mais. Essa vida não é realmente para mim. Estou indo embora. Preciso pensar por um tempo. O problema é comigo, não com você. Não tente me procurar até eu me resolver. Seja feliz, Eduardo. As palavras eram curtas, brutais, desprovidas de qualquer emoção. Não havia um pedido de desculpas, nenhuma explicação, nenhum pingo de remorso. Apenas um ponto final. O papel escorregou de seus dedos e flutuou até o chão. As pernas dela cederam e ela se sentou na beira da cama, o olhar perdido no vazio do armário. Não havia lágrimas. Apenas um choque frio e absoluto que a deixou oca por dentro. Roberto entrou no quarto, o rosto uma máscara de fúria contida. Ele viu o bilhete no chão, o pegou e leu. Desgraçado! Ele rosnou, amassando o papel na mão. Covarde! Eu vou atrás dele, eu vou quebrar a cara desse moleque. Não, a voz de Camila saiu, surpreendentemente firme. Não, Roberto, por favor. Ele se virou para ela chocado. Como não? Camila, olha o que ele fez. Ele te abandonou, com uma filha recém-nascida. Eu sei o que ele fez, ela disse, levantando o olhar para o irmão. Havia uma nova e frágil determinação em seus olhos. Ir atrás dele não vai mudar nada, só vai piorar as coisas. Ela respirou fundo, a primeira respiração que parecia realmente encher seus pulmões em dias. Eu só te peço uma coisa. Não comente nada com a mamãe, nem com ninguém. Eu não quero a pena deles. Eu não quero que ela se preocupe. Por favor, prometa. Roberto a olhou, a raiva em seu rosto dando lugar a uma profunda tristeza e admiração pela força da irmã. Ele se sentou ao lado dela e a abraçou. Eu prometo, Cami, não vou contar, mas eu não vou te deixar sozinha. Eu não tenho muita grana, você sabe, mas vou te ajudar no que eu puder. Nós vamos dar um jeito, nós três. Enquanto abraçava o irmão, com o som suave da respiração de sua filha vindo da sala, Camila entendeu que o casamento não acabara com aquele bilhete. Ele já estava morto há muito tempo. Aquela era apenas a certidão de óbito. A vida que ela conhecia havia sido demolida, e sobre os escombros ela teria que construir algo novo, tijolo por tijolo. Ela não sabia como, nem por onde começar. Só sabia que não estava mais esperando por um salvador. A única pessoa que poderia salvá-la era ela mesma. E a batalha estava apenas começando. Os dias que se seguiram foram um borrão de mamadas na madrugada, trocas de fraldas e um silêncio pesado que preenchia os espaços vazios do apartamento. A presença constante de Roberto na primeira semana foi a única âncora de Camila. Ele cozinhava, limpava e cuidava de Laura para que ela pudesse tomar um banho ou dormir por 1 hora ininterrupta. Mas ele tinha sua própria vida, seu próprio trabalho, e logo precisou voltar à sua rotina, deixando Camila e a pequena Laura sozinhas, com o eco do abandono. Enquanto isso, na empresa, Rodrigo observava Eduardo com uma desconfiança crescente. O funcionário, que antes era focado e profissional, agora parecia disperso, quase eufórico. Ele passava mais tempo no café do que em sua mesa, sempre rindo alto. E havia algo mais. Rodrigo notou a atenção excessiva que Eduardo dedicava a uma analista júnior do departamento de marketing, uma moça chamada Vanessa. Eram olhares demorados, toques acidentais no braço, piadas compartilhadas em voz baixa. Era um flerte descarado,
A atitude de um homem solteiro e despreocupado, não a de um pai de uma recém-nascida, cuja esposa ele supostamente estava tentando resolver as coisas. Rodrigo já havia decidido não confrontar Eduardo novamente. Era inútil. O homem vivia em uma realidade paralela, e qualquer tentativa de trazê-lo para o mundo real era recebida com desculpas e desvios. Mas a imagem de Camila, pálida e sofrendo no corredor do hospital, não saía de sua cabeça. A preocupação o corroía. Ele precisava saber se ela estava bem, se Eduardo havia, de alguma forma, assumido seu papel. Num final de tarde, incapaz de conter a inquietação, ele pegou o celular e enviou uma mensagem para Camila. Foi cuidadoso, tentando não ser invasivo. Camila, boa tarde. Aqui é o Rodrigo. Espero não incomodar. Só queria saber como você e a pequena Laura estão. Espero que estejam bem. A resposta demorou quase 1 hora para chegar. E quando chegou, foi um soco no estômago de Rodrigo. Oi, Rodrigo. Obrigada pela preocupação. Nós estamos bem, na medida do possível. Eu e Eduardo nos separamos. Ele foi embora no dia em que saí do hospital. Deixou um bilhete. Rodrigo leu a mensagem 2 vezes, a raiva subindo por seu peito como uma maré quente. Bilhete. O homem não teve sequer a decência de terminar o casamento cara a cara. A atitude de Eduardo no escritório, o flerte com a outra funcionária, tudo se encaixou em uma imagem de crueldade e covardia que o deixou nauseado. Ele sentiu uma fúria protetora em relação àquela mulher que ele mal conhecia, mas cuja força e vulnerabilidade o haviam marcado profundamente. Ele respondeu imediatamente. Camila, eu sinto muito mesmo. Isso é inacreditável. Você está precisando de alguma coisa? Tem ajuda? Sua família está com você? Meu irmão me ajudou nos primeiros dias, mas já precisou voltar. Estou sem renda no momento, mas vou dar um jeito. Não se preocupe. A resposta dela, tão digna e contida, só aumentou a fúria dele. Não se preocupe? Como ele poderia não se preocupar? Ele pensou em oferecer dinheiro, mas sabia que isso poderia ser mal interpretado, poderia ferir o orgulho dela. Havia uma linha tênue entre ajudar e humilhar, e ele precisava caminhar sobre ela com cuidado. Eu sei que sou praticamente um estranho, mas me sentiria péssimo se não fizesse nada. Você se importaria se eu passasse aí para conversarmos? Talvez eu possa ajudar de alguma forma prática, sem me intrometer. Posso levar um café? Camila hesitou. A última coisa que queria era a piedade de alguém, especialmente do chefe do homem que a abandonara. Mas a solidão era esmagadora, e a oferta de uma conversa adulta, de alguém que sabia pelo menos parte da verdade, era tentadora. Tudo bem, se não for incômodo para você. No dia seguinte, Rodrigo apareceu com 2 copos de café e uma caixa de pães de queijo. Ele encontrou Camila com olheiras profundas, mas com uma postura ereta. Laura dormia serenamente em um Moisés ao lado do sofá. Eles se sentaram e, pela primeira vez, Camila contou a história toda. Não apenas do bilhete, mas do isolamento, da rejeição durante a gravidez, do controle sutil que só agora ela entendia em sua totalidade. Rodrigo ouviu em silêncio, o maxilar travado de raiva em nome dela. Quando ela terminou, ele respirou fundo. Camila, o que o Eduardo fez é monstruoso, e eu me sinto parcialmente responsável por nunca ter percebido nada, por tê-lo em tão alta conta profissional. A culpa não é sua, ela disse, a voz firme. Ele é um bom ator. Eu quero ajudar, ele disse direto. Mas não quero que se sinta desconfortável. Me diga, o que você fazia antes de tudo isso? Eu era analista de marketing, mas também sou formada em letras. Sou fluente em inglês, morei 1 ano em Londres. Os olhos de Rodrigo se iluminaram. Fluente em inglês? Ele repetiu, uma ideia se formando em sua mente.
Camila, isso é ótimo. É mais do que ótimo. É uma ferramenta. Ele se inclinou para a frente, a energia mudando de compaixão para planejamento. Você já pensou em dar aulas particulares? Aulas lúdicas para crianças? Há uma demanda enorme por isso, pais que querem que os filhos aprendam desde cedo de forma divertida. Camila o encarou surpresa. Eu não sei, nunca pensei nisso. Pense agora. Ele insistiu com um entusiasmo contagiante. Você pode começar com poucos alunos no seu tempo aqui em sua casa mesmo. Isso te daria uma renda e flexibilidade para cuidar da Laura. Ele pegou o celular. Eu conheço algumas pessoas. Tenho uma filha de 7 anos, a Sofia. Ela adoraria. E posso falar com mais alguns amigos do condomínio. Posso te garantir seus primeiros alunos. Ele fez mais do que isso. Na semana seguinte, Rodrigo não apenas indicou 3 alunos, incluindo sua própria filha, como também apareceu no apartamento de Camila com uma pequena lousa branca, canetas coloridas e alguns livros infantis em inglês. Um kit de boas-vindas para a nova professora, ele disse com um sorriso. Quando Camila tentou argumentar, ele a interrompeu. Considere um adiantamento. Você me paga com as primeiras aulas da Sofia. Era uma ajuda prática, discreta, que preservava a dignidade dela. Ele não estava dando esmolas. Estava abrindo uma porta, oferecendo uma ferramenta para que ela mesma pudesse reconstruir sua vida. Pela primeira vez em meses, Camila sentiu uma fagulha de esperança. Não era apenas sobre o dinheiro. Era sobre a possibilidade de ter algo seu novamente, uma identidade além de mãe ou esposa abandonada. Era o primeiro passo em um caminho que ela ainda não conseguia enxergar por completo, mas que, ao menos, parecia levar para longe da escuridão. E a rotina de Camila se transformou. Os dias, antes marcados por uma solidão cinzenta, ganharam cor com as risadas de crianças e o som de canções em inglês. Sofia, a filha de Rodrigo, era sua aluna mais entusiasmada. 2 vezes por semana, Rodrigo a trazia para a aula e, enquanto esperava, às vezes ficava para um café rápido. Eram conversas breves sobre o progresso de Sofia, sobre as noites mal dormidas de Laura, sobre trivialidades que construíam uma ponte de familiaridade e respeito sobre o abismo de suas circunstâncias. Para Camila, aquela interação era um sopro de normalidade, uma janela para um mundo que ela pensava ter perdido. No entanto, no ambiente hermético e competitivo da empresa, essa ponte era vista com outros olhos. A narrativa se teceu rapidamente, alimentada por olhares furtivos e sussurros no corredor. Rodrigo, o chefe poderoso, visitando a ex-esposa de um funcionário, ajudando-a. A conclusão para mentes que se alimentam de intrigas era óbvia e maliciosa. O boato se espalhou como um vírus. Rodrigo e Camila estavam tendo um caso. Ele não a ajudava por bondade, ele a visitava por interesse. A história era perfeita em sua sordidez. O chefe que rouba a mulher do funcionário. Eduardo, imerso em sua nova vida de solteiro e no flerte com Vanessa, foi um dos últimos a ouvir. A fofoca chegou a ele através de um colega, dita com um tom de falsa solidariedade. Cara, que situação chata. O pessoal tá comentando do Rodrigo e da sua ex. A semente do ciúme, plantada em seu ego narcisista, germinou instantaneamente. A ideia de Camila, a mulher que ele descartou seguindo em frente, era inaceitável. Mas seguir em frente com Rodrigo, seu chefe, o homem que representava poder e sucesso, a humilhação foi imediata e avassaladora. Em sua mente distorcida, ele não a abandonara, ela o traíra. Ela o fizera de idiota, seduzindo o chefe para garantir uma vida boa. A narrativa que ele criou para si mesmo era a de uma vítima, um homem traído pela esposa interesseira e pelo chefe talarico. Naquela noite, movido a álcool e fúria, ele pegou o telefone. O número de Camila ainda estava em seus contatos. Ele ligou.
Camila estava embalando Laura para dormir quando o celular vibrou, mostrando o nome que ela tanto tentara apagar de sua mente. O coração dela gelou. Ela atendeu, a voz cautelosa. Alô? Sua vagabum? A voz de Eduardo veio do outro lado, arrastada pela bebida carregada de veneno. Achou que eu não ia descobrir, não é? Interesseira, falsa, dando em cima do meu chefe. Estava planejando isso o tempo todo, não estava? Camila recuou, chocada com a virulência do ataque. Eduardo, do que você está falando? Você está bêbado. Não se faça de santa, ele gritou, e ela pôde ouvir o barulho de um copo batendo. Eu sei de tudo, sei que ele vai aí. Acha que eu sou idiota? Você e aquele falso desgraçado. Mas vocês vão me pagar. Ah, se vão. Ele acha que é o rei do mundo, mas eu vou tirar tudo dele. Tudo. Você é louco, ela sussurrou, o medo começando a se infiltrar. Louco? Louco é o que ele vai ficar quando descobrir o que eu vou fazer. Eduardo riu, uma risada amarga e assustadora. Ele se preocupa tanto com a segurança daquela empresinha de merda. Mal sabe ele que a maior ameaça está bem debaixo do nariz dele. Eu vou vender tudo, Camila. Cada senha, cada planta, cada protocolo de segurança. Vou passar tudo pra gente que sabe o que fazer com isso. Vou deixar o Rodrigo sem chão. Quero ver se o super-herói vai te bancar quando estiver falido. A ligação ficou muda. Ele havia desligado. Camila ficou parada. O celular pressionado contra a orelha, o coração disparado. As palavras dele ecoavam em sua mente. Não era apenas um delírio de bêbado. Havia uma precisão terrível na ameaça, uma malícia que ia além do ciúme. Vender informações, gente que sabe o que fazer com isso. A menção à segurança da empresa a fez lembrar de Rodrigo, preocupado com vazamentos semanas atrás. O medo por si mesma foi substituído por um pânico ainda maior. Isso não era mais sobre um casamento desfeito. Era sobre um crime. Um crime que poderia destruir o homem, que sem pedir nada em troca, a ajudara a se reerguer. Ela não podia ignorar aquilo. Com as mãos trêmulas, ela discou o número de Rodrigo. Camila, aconteceu alguma coisa? A Laura está bem? Ele atendeu, a voz imediatamente alerta. Rodrigo, me desculpe ligar a essa hora. Ela disse, a voz um fio. Mas eu preciso te contar uma coisa. É sobre o Eduardo. Ela relatou a ligação, palavra por palavra, a acusação de traição, a raiva e a ameaça específica e detalhada. Do outro lado da linha, o silêncio de Rodrigo era pesado, denso. Quando ele finalmente falou, sua voz era outra. O tom gentil e solidário havia desaparecido, substituído por um aço frio e cortante. Onde ele disse que estava? Foi a primeira pergunta. Ele não disse. Ok, Camila, você fez a coisa certa ao me ligar. Fique calma e tranque suas portas. Não atenda mais nenhuma ligação dele. Eu vou cuidar disso. Assim que desligou, Rodrigo acionou o protocolo de emergência. Ligou para seu chefe de segurança, um ex-policial federal, e relatou a ameaça. A suspeita de um vazamento interno que estava tirando o sono dele agora tinha um rosto. A equipe de segurança agiu com uma velocidade implacável. Em questão de horas, eles estavam monitorando as comunicações de Eduardo, seus acessos à rede da empresa, seus movimentos. A investigação revelou uma verdade mais sombria do que Rodrigo imaginara. Eduardo não estava apenas vendendo informações para um concorrente. Ele estava em contato com uma quadrilha especializada em assaltos a grandes empresas. O plano era meticuloso. Ele forneceria as plantas, os horários da troca de guarda, as senhas de acesso e os pontos cegos das câmeras. Em troca, receberia uma porcentagem do roubo que estava planejado para a semana seguinte. A equipe de segurança, em coordenação com a polícia, montou uma armadilha. Eles observaram Eduardo fazer o contato final, marcando o encontro para a entrega dos últimos detalhes em um estacionamento de shopping.
Na noite marcada, Eduardo chegou, sentindo-se o mestre do universo. Ele carregava um pendrive que continha a chave para a ruína de Rodrigo e sua própria ascensão. Quando entregou o dispositivo ao homem que o esperava dentro de um carro, as luzes se acenderam. Carros da polícia bloquearam todas as saídas. A voz no megafone ordenou que saíssem com as mãos para o alto. Eduardo foi preso em flagrante, a expressão de triunfo em seu rosto se desmanchando em puro terror e incredulidade. A teia de mentiras e ódio que ele tecera não o levara à vingança, mas a uma cela fria. Sua tentativa de destruir a vida de todos ao seu redor acaba por implodir apenas a sua. A notícia da prisão de Eduardo caiu como uma bomba, mas uma que, em vez de destruir, limpou o terreno para um novo começo. Quando a história completa, com todos os seus detalhes sórdidos, chegou aos ouvidos da mãe de Camila, ela não hesitou. Fez as malas em sua cidade no interior, e no dia seguinte estava na porta do apartamento da filha, com um abraço que dizia tudo o que as palavras não conseguiam e uma determinação feroz no olhar. "Você não está mais sozinha", ela disse. E pela primeira vez, Camila acreditou plenamente nisso. A presença da mãe foi transformadora. Com a avó coruja cuidando de Laura, Camila ganhou tempo e paz de espírito. As poucas aulas de inglês se multiplicaram. Ela criou um perfil profissional online, gravou vídeos curtos e lúdicos, e com o boca a boca impulsionado por um Rodrigo discretamente orgulhoso, sua agenda lotou. O apartamento, antes um cenário de solidão, agora era preenchido pelo som de risadas de crianças, pelo cheiro do bolo de fubá da mãe e pela presença constante de amor. Camila estava finalmente reconstruindo sua vida, não sobre os escombros do passado, mas sobre uma fundação sólida de independência e apoio familiar. Quase um ano se passou. Laura, com seus cachinhos começando a se formar, já engatinhava pela casa, seu balbucio alegre sendo a trilha sonora da família. A relação com Rodrigo e sua filha Sofia também havia se aprofundado. Sofia não era mais apenas uma aluna, era a melhor amiga de Laura. Os fins de semana em que Rodrigo, um viúvo dedicado mas solitário, trazia a filha para brincar, se tornaram um ritual sagrado. Ele pedia para passar o dia, para ficar com suas meninas, e Camila e sua mãe o recebiam de braços abertos. Para Rodrigo, a casa de Camila tornou-se um refúgio. Em seu próprio apartamento, grande e silencioso, ecoava a ausência de sua falecida esposa. Mas ali havia vida. Havia o cheiro do café fresco que a mãe de Camila insistia em servir, acompanhado do melhor pão de queijo de São Paulo, como ele dizia. Havia a paz de ver sua filha feliz, gargalhando com Laura no tapete da sala. Ele começou a ver Camila não mais como a mulher que precisava de ajuda, mas como a mulher que, com sua força e resiliência, havia criado um lar. Um verdadeiro lar. A percepção mútua começou a mudar, sutilmente. Camila se pegava, escolhendo uma roupa mais bonita nas tardes em que sabia que ele viria. Passava um pouco de perfume, um toque de batom, e ele notava. "Você está linda hoje, Camila", ele dizia ao chegar, e o elogio, genuíno e respeitoso, fazia o coração dela acelerar. Ele, por sua vez, demorava mais a cada visita, encontrando desculpas para estender a conversa, para compartilhar uma história sobre seu dia, para simplesmente estar ali, naquele ambiente quente e acolhedor. A mãe de Camila, com a sabedoria de quem já viveu muito, observava tudo com um sorriso discreto. Um dia, enquanto Rodrigo brincava com as meninas no chão, ela se aproximou da filha na cozinha. "Minha filha, você precisa sair, se divertir, ver gente, ir a um bom restaurante. A vida continua e você merece ser feliz." Naquele momento, Rodrigo entrou na cozinha para pegar um copo d'água e ouviu a última parte. "Sua mãe tem toda a razão", ele disse, olhando diretamente para Camila.
Você merece uma noite de folga. Camila sorriu, um pouco sem graça. É engraçado você dizer isso. Semana que vem é aniversário da Ana, uma amiga que eu não vejo há muito tempo. Ela vai fazer uma festa em um restaurante. Perfeito, disse a mãe dela. Você vai. Mas e a Laura? Camila hesitou. Eu cuido dela, claro. A mãe respondeu como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Um silêncio pairou no ar por um instante, carregado de possibilidades. Então, Rodrigo, com uma calma que desmentia o nervosismo em seu peito, falou: Eu posso te levar se você quiser, e te buscar, ou eu posso ir com você, se não for estranho. O convite pairou entre eles. Eu adoraria, Camila respondeu, o coração dando um salto. Na noite da festa, quando Rodrigo chegou para buscá-la, ele ficou sem palavras. Camila usava um vestido azul celeste que realçava seus olhos azuis e tinha os cabelos soltos, caindo em ondas suaves. Ela estava radiante, uma mulher que finalmente se permitia brilhar. A festa foi uma revelação. Camila reencontrou a amiga, pediu perdão pelo afastamento e foi recebida com um abraço apertado e sem ressentimentos. Ela riu, dançou e conversou. E Rodrigo estava lá, ao seu lado, não como um protetor, mas como um parceiro, um cúmplice naquela noite de redescoberta. Na volta para casa, o carro deslizava pelas ruas vazias da cidade. A música suave do rádio e a conversa leve criaram uma bolha de intimidade. Quando Rodrigo estacionou em frente ao prédio dela, nenhum dos dois parecia querer que a noite acabasse. Obrigada, Rodrigo, ela disse a voz suave. Por tudo, pela carona, pela companhia, por ter me incentivado a vir. Eu que agradeço, ele respondeu virando-se para ela. A luz do poste iluminava o rosto dela, e ele viu ali não apenas beleza, mas uma força que o admirava profundamente. Ver você feliz assim foi o melhor da minha noite. O espaço entre eles diminuiu. O ar ficou denso, elétrico. Ele levantou a mão e, com uma delicadeza infinita, afastou uma mecha de cabelo do rosto dela. O toque de seus dedos na pele dela enviou uma onda de calor por todo o seu corpo. Os olhos dele se encontraram e naquele olhar havia um ano de histórias, de dor, de cura e de uma afeição que crescia em silêncio. Ele se inclinou devagar, dando a ela todo o tempo do mundo para recuar. Mas ela não recuou. Ela se inclinou também, fechando os olhos. O primeiro toque dos lábios foi suave, um reconhecimento. Mas então, a represa de sentimentos contidos se rompeu. O beijo se aprofundou, tornando-se urgente, faminto. Era um beijo que falava de solidão e de encontro, de gratidão e de desejo. As mãos dela subiram para o pescoço dele, os dedos se embrenhando em seu cabelo, enquanto as mãos dele a puxavam para mais perto, uma em sua cintura, a outra segurando seu rosto como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. O fôlego faltou, e quando finalmente se afastaram, as testas coladas, ambos estavam ofegantes. Naquele beijo, Camila entendeu. Rodrigo não fora seu salvador. A salvação viera de dentro dela mesma, de sua própria força para se reerguer. Ele fora algo muito mais importante, um apoio, uma mão estendida, um farol que a ajudou a encontrar o próprio caminho na escuridão. E agora, de pé sobre seus próprios alicerces, ela estava livre. Livre para escolher, livre para sentir e, finalmente, livre para acreditar que o amor podia, sim, recomeçar, não como um resgate, mas como um encontro de duas almas inteiras, prontas para construir um futuro juntas. E aí, o que você achou da jornada de superação da Camila? Deixe sua nota de 0 a 10 aqui nos comentários. Sua opinião é muito importante para mim. E se você gostou e quer ver mais histórias como essa, não se esqueça de curtir o vídeo e, o mais importante, se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas próximas histórias da vida real. A gente se vê na próxima história. Obrigado.